eterno, obrigado por esse domingo maravilhoso. Eternal Father, thank you for this wonderful Sunday. Em toda parte do mundo, Pai, os teus filhos estão reunidos para te glorificar. All over the world, your children are united to glorify your name. Nos juntamos com o corpo de Cristo, Pai, We join the body of Christ, porque Father, fazemos parte dele. because we are part of it. E viemos aqui para te adorar. And we have come to worship you. Também ouvir a sua voz. And also hear your voice. Que a palavra desta manhã May your word this morning seja uma bênção para cada um de be a nós. blessing to each one of us. Ajuda-nos, Senhor Deus, Help us, Lord, a atingir o nível que o Senhor quer que a gente atinja. to reach the level that the Lord wants us to Que reach. possamos te servir como o Senhor quer. And that we may serve you as you want. Abençoa seu povo amado. Bless your beloved Em people. nome do Senhor Jesus. In the name of Jesus. Amém e amém. Amen. Podemos assentar e muito obrigado. You may be seated. Thank you. O tema desta manhã, The theme for this morning o confronto de dois conceitos. is the confrontation of two concepts. O confronto de dois conceitos. The confrontation of two concepts. O confronto de duas ideias. The confrontation of two O ideas. confronto de duas opiniões. The confrontation of two opinions. O confronto de duas maneiras de ver as coisas. The confrontation of two ways to see things. Amém. Amen. Davi, o rei de Israel, David, the king of Israel, cometeu erro grave perante o Senhor he made a grave mistake before the Lord de ordenar que se contasse o povo. Queria ter o censo da população de Israel. to order that the people of Israel be counted. He wanted to know how many there were. Deus tivera formalmente proibido, ninguém poderia contar o seu povo, God had formally forbidden that nobody should count the people. porque ele prometeu que iria multiplicar o seu povo como se fosse a areia que está no mar. Because God had promised to multiply his people as the sand on the seashore. Então não queria que ninguém tirasse satisfação em querer saber quantos são o povo de Deus. And he didn't want somebody to ask how many are the people of God. O pecado finalmente é o que é? What is sin? O pecado é fazer o que Deus proibiu não fazer. Sin is to do that which God has forbidden. Se Deus disser que a partir de agora não vamos mais escrever com lapiseira, quem escreve com lapiseira pecou. If God says we will not write with pen, whoever writes with pen O sins. pecado não depende da sua opinião sobre o assunto, depende da opinião de Deus sobre o assunto. Sin is not your opinion about something, but God's opinion about that same something. O pecado que a Eva e Adão cometeram era apenas de comer o fruto que Deus disse não come. The sin of Adam and Eve was to eat the fruit that God has forbidden for them not to eat. Não dependia da opinião dele se o fruto era bom, se aquilo poderia também ter alguma proteína ou vitaminas ou alguma. Não tinha nada a ver com isso. Deus disse não come. It had nothing to do whether the fruit was sweet or was full of vitamins. God said, do not eat of Então Deus disse ninguém conta o meu povo, ninguém conta. it. Then God said, nobody should number my people. Then nobody should number. A tendência humana é de querer argumentar, mas o que é que vai fazer? Mas qual é o mal? Você sabe que nós temos que contar porque é preciso que nós possamos ter pelo menos o censo populacional para que tenhamos um plano de acordo com... Não, Deus não precisa dessa forma de pensar. The human thinking is, what is bad about it? We'll number the people so that we know how many we are and we can plan properly. O que há de mal nisso? Isto é a pergunta que o homem sempre faz para poder refutar o que Deus proíbe. What is bad on it? That's man's thinking to try to refute that which God has spoken. Ele é solteiro, eu sou solteira. He is single and I'm single. O que há de mal nisso? What evil is there? Você é meu noivo e eu sou tua noiva. Vamos casar na mesma. E o que há de mal nisso? You are my fiancé and I'm yours and we will get married. What evil is Não there? refuta a opinião de Deus. Don't refute God's opinion. Quem se levanta contra a opinião de Deus, peca. He who rises against God's opinion O sins. pecado é ofender o senso moral de Deus. Sin is to offend God's moral sense. E quem peca
And he who sins, o pecado vai ter a sua remuneração, o seu salário. sin has its recompense, has its wages. Qual é o salário do pecado? É a morte. And the wages of sin is Cada death. vez que nós pecamos, alguma coisa morre em nós. Whenever we sin, something dies in us. Porque o pecado produz a morte. Because sin produces death. Pode não ser imediatamente a morte física, mas alguma coisa pode morrer em ti por causa do pecado. It may not be physical death, but something will die in you because of sin. Que Deus nos ajude. And may God help Possamos us sempre nos alinhar com o conceito de Deus. so that we always align ourselves with God's concept. O conceito de Deus And God's concept é o que é verdadeiro. is that which is Davi true. diz: conta, meu povo, eu quero saber. David said, count my people, I want to know. O general Joabe lhe disse: mas, Senhor, deixa Deus multiplicar o seu povo 100 vezes mais. O que isso tem a ver? Joab said, let God multiply the people 10 times more. Ele disse: eu sou o rei, eu é que mando, vai contar o povo. David said, I am the king, I'm the one who orders. Go and count the people. Então Joabe pegou seus homens, foram fazer então a contagem da população. Then Joab went to number the people. Quando lhe deram o resultado 9 meses depois, And 9 months later, they gave him the results. o coração perdeu paz. But he lost peace in his heart. Quando um filho de Deus peca, When a child of God o sins, coração dele perde paz. his heart will lose peace. A única forma de voltar em paz And the only way to restore that peace é através de uma confissão sincera. is through a sincere confession. Confissão sincera. A sincere confession. Confissão sincera. A sincere A confession. confissão sincera é aquela que é acompanhada da decisão de não voltar a fazer de novo. A sincere confession is that of forsaking, not doing that same thing again. A confissão sincera é dizer: bye bye, não vou mais voltar nesse caminho. A true confession is to say, "Bye, I will not go into that way again." A confissão sincera é tirar fora aquilo que está a incomodar a presença do Espírito Santo. True confession is to cast away, put outside that which is hindering the presence of the Holy Onde Spirit. não há confissão sincera, não há perdão. Where there is no true confession, there is no forgiveness. E onde não há perdão, a ira de Deus permanece naquele sítio. And where there is no forgiveness, God's wrath will remain in that place. Agora, a ira de Deus é como um bulldozer, God's wrath caterpillar. is like a bulldozer. É poderosa a ira de Deus, It is mighty, mas é lenta muitas das vezes. but many times is slow. Deus não tem pressa em irar-se, God is not in a hurry porque to não get angry. é de Deus o desejo de castigar. Because it's not of God the desire O to desejo de punish. Deus é que as pessoas se arrependam e voltam a merecer a sua graça. God's desire is that people will repent so that they may receive His grace. Todavia, onde há insistência, porque a pessoa não quer confessar, But when people persist and would not a ira repent, de Deus vai aproximando, vai se aproximando, then vai God's se wrath will slowly be Como coming closer and closer, como um caterpillar bem pesado. like a heavy caterpillar, heavy Aonde bulldozer. passa, And where it passes, deixa só atrás poeira. it leaves destruction behind it. Mas como Deus nos ama, But because God loves us, Ele não quer nos colocar debaixo da sua ira. He does not want us to be under His wrath. Ele espera que nós possamos confessar, abandonar e receber graça. And He waits for us to confess, forsake, and receive grace. Se um filho de Deus não tem paz, é sinal que ele tem o Espírito de Deus. If a child of God lacks peace, it's a sign that he has the Quando Spirit of você God. peca e perde paz, é porque você é filho de Deus. When you sin and lose peace, it's because you are a child of God. Então não fica naquela posição. Then don't remain in that position. Alinha-te com Deus. Align yourself with Davi God. ficou sem paz David lost his peace. e agora começou a procurar a forma de se reconciliar com Deus. Then he was seeking how to reconcile with God. Uma das coisas que Davi tinha como qualidade é a capacidade de voltar na linha o mais depressa possível quando ele se encontra fora.
one of the good qualities of David was to align himself with God quickly when he found himself outside. Volta o mais depressa possível, minha irmã, meu irmão. Come back, my brother and sister, the quickest possible. Não insiste estando fora do caminho. Don't insist being out of the way. Não se ilude porque Deus não está fazendo nada. Don't deceive yourself because God is not doing anything. A ira de Deus está se aproximar da tua casa. God's wrath is getting A closer ira to de your Deus house. está se aproximar do teu trabalho. It's coming close to the A workplace. ira de Deus está se aproximar da tua saúde. God's wrath is coming close to your health. A ira de Deus está se aproximar da tua alma. God's wrath is coming closer to your soul. Você não está a ver. You are not seeing. Está pensando que está tudo bem. And you think that all Não is well. insiste no caminho errado. Don't insist in the Não wrong way. insiste no caminho errado. Don't insist to be the Porque wrong a way. ira de Deus acabará por te atingir. Because God's wrath will reach E you. quando a ira de Deus atinge um homem que não quis dobrar o seu pescoço, And when God's wrath reaches somebody who would not align his a neck, Bíblia diz: quem não quer dobrar o seu pescoço será quebrado sem remédio. if you not align your neck, you will be broken without pity. Quebrar, aceitar dobrar o seu pescoço significa aceitar se arrepender. If you accept to turn your neck means to accept to repent. Fazer assim, não quero mais continuar assim. Não, você aceita dobrar o seu pescoço. Não quero mais, Senhor. I don't want Tenha to do this misericórdia de anymore, mim. Lord. Have mercy on me. Mas se você diz, não, But if you say me no, deixa, é minha vida. leave me, it is my life. Você que me paga propinas, It is you who pays my school você que fees. toma conta de mim. It is you who takes Tu care não of sabe me. que eu sou uma mulher viúva. Do you know that I am a widow? Esse que está me ajudar. This one is Me helping me. deixa. Leave me alone. Deus entende a minha dificuldade. God understands my Aliás, todo difficulties. mundo é pecador. He says, all are Quem é que não sinners. tem pecado, levanta a mão aqui. Who is not a sinner? Lift Então, your hand. essa aqui é a minha fraqueza. This is my weakness. Mas eu não deixo de servir a Deus. But I still serve God. É teu conceito, é tua opinião. It is your own opinion. Esse conceito será confrontado com o conceito de Deus. This concept to be confronted with God's O concept. conceito de Deus, que o justo permanece na justiça. God's concept is may the O righteous justo remain in permanece na righteousness. justiça. The righteous should remain in O righteousness. santo continua santo. The holy may he remain Isto holy. é o conceito de Deus. This is God's concept. Aleluia. Amen. Davi disse: não, David said, no, eu pequei. I sinned. Eu pequei. I sinned. Não posso continuar assim. I can't remain like this Já não anymore. tenho paz. I don't have peace. Aleluia. Versículo 10. Segundo de Samuel, capítulo 24. Estamos ali, não vamos mexer muito. É ali mesmo. Versículo 10. We're going to verse 10 of the same chapter. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor. Disse Davi a quem? Muito pequeno que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Eu me procedi mal. Eu fiz uma coisa louca. I did Pai, wrong, tenha I did misericórdia something de mim. foolish. Father, have mercy on me. Oh, que bom. Quando How alguém good. reconhece a sua loucura. When somebody acknowledges his own foolishness, Em vez de passar a culpa a outra pessoa, instead of blaming somebody else, passa a culpa a si mesmo. but they accept the blame. Aceita a sua culpa. They accept their blame. A confissão verdadeira A true confession atrai a misericórdia de Deus. attracts God's mercy. Deus é capaz de restaurar a tua vida. God can restore your life. Deus é capaz de te dar muito que você perdeu. God can give you much more than that Deus which you é lost. capaz de te usar ainda muito mais do que antes, quando você ainda não tinha pecado. God can use you much more even before you sin. Mas o que é mais importante But what is é o more seu important arrependimento. is your Terá que repentance. ser sincero. Must be A sincere. tua confissão Your confession terá que ser de uma pessoa que reconhece a sua culpa must be somebody who acknowledges his guilt. e não alguém que está a dizer, pronto, eu fiz porque ele é que começou. And not to somebody who says, I did because he began. Davi voltou rapidamente a Deus David returned to God quickly e confessou o seu pecado. and confessed his sin. Depois de confessar o pecado,
Deus vai mandar-lhe um profeta And after confessing the sin, God would send a prophet to para him orientar a Davi na restauração da sua vida. to guide David in the restoration of his life. Bem-aventurado o homem que reconhece o profeta de Deus na sua vida. Blessed be the man who acknowledges the prophet of God in his life. Aleluia. Amen. Deus sempre usa um homem para poder restaurar outros homens. God always uses a man to restore other people. Gad, o profeta, chegou a Davi. The prophet God got to David. Meu Deus, quando ele chegou a Davi, trouxe uma proposta da parte de Deus. And when he got to David, he carried God's proposal. Vamos ouvir qual é essa proposta. Let's see what is God's proposal. Versículo 12. Verse 12. Vai e diz a Davi. Go and tell David. É interessante que quando Deus está a tratar com Davi, não coloca nenhuma condição dele, que ele é rei, o rei Davi, não. Ele tirou todas aquelas patentes e diz: Davi! When God is dealing with David, he's not saying King David. He took Quando away Deus- all those titles. Quando Deus Say está a David. tratar comigo, não me vê como pastor Bruno, ele me vê como Bruno. When God deals with me, he does not see me as Pastor Bruno. He sees me as Bruno. Quando Deus trata com cada um de nós, Ele não vê as qualificações, aquelas patentes que nós temos. Não, perante Ele somos sem patente. And that's how God deals with all of us. Hallelujah. We have no titles before E him. quando nos aproximamos de Deus, que seja sem patente. And when we get close to God, may it be so without any Se você titles se and aproximar de reputation. Deus como pastor Bruno, você vai pensar que você também tem alguma coisa. If you go to God as Pastor Bruno, you will think as though you have something. Vai lá como uma pessoa que não tem nada. Go there as somebody who has nothing to Ele nos offer. chama pelo nosso nome. He calls us by our name. Vai e diz a Davi. Go and tell David. O que vai lhe dizer? 3 coisas te ofereço. I offer you 3 things. 3 coisas apresento-te como propostas. I present unto you 3 things as a proposal. O que Deus está a oferecer a Davi? What is God offering to David? Primeiro, ele diz: escolhe uma delas para que te faça. Escolhe. God Você. said, choose one of these 3 so that I may do it to you. Tenho 3 coisas, mas você escolhe só uma. I have 3 things, but you choose only one. Vai depender daquilo que você escolher. It depends on that which you choose. Versículo 13. Verse 13. Veio, pois, Gad a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Shall 7 years of famine come to your land? Primeira proposta. That's the first proposal. Segunda. Second, Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos or shall you flee 3 months before your e enemy eles te persigam? while they pursue you? Segunda proposta. That's the second proposal. A terceira oferta. And the third, Ou que por 3 dias haja peste na tua terra. or shall there be 3 days plague in your land? Davi não confessou? David confessed. Confessou ou não confessou? He confessed indeed, didn't he? Mas parece que Deus ainda quer ensinar Davi a respeito de questão de confissão de pecado. But it looked as though God was teaching to David regarding confession of sin. Igreja, Church, a confissão de pecado nem sempre anula o castigo. the confession of sin will not always avert the punishment. Pega essa noção e guarda. Keep this concept with you. O fato de você confessar não quer dizer que tudo acabou ali, não. The fact that you confess does not mean that all has ended there. Depende. It depends. Depende. It Há depends. pecado você comete, vai apanhar. There is sin that you commit, you will be punished. Mesmo confessando. Even confessing and repenting. Principalmente quando se trata de pessoas que já têm uma certa maturidade na presença de Deus. Especially if you have certain level of maturity before God. Você conhece a palavra de Deus. You know the word of God. Você conhece a verdade. You know the truth. E se você se deixar no pecado, But if you sin, a tua confissão nem sempre vai anular a chapada de Deus. your confession will not cancel God's punishment. Alguém está comigo? God will slap you still. Porque Deus sabe o investimento que Ele faz em cada um de nós.
Because God knows the investment that He puts in each one of us. Há coisas que Ele até admite para os que estão a nascer de novo. He will accept certain things if you are new in Christ. Mas aqueles que já têm uma certa maturidade, há coisas que Deus já não vai aceitar. But if you're grown up in Him, He will not accept certain things from you. A tua confissão não vai anular tudo. Then your confession will not cancel everything. Em alguma área, Deus vai te dizer, escolhe o castigo. In certain areas, God will tell you, choose the punishment. Alô? Conhece o conceito de Deus. Know God's concept. Não se apega no teu próprio conceito que não. Bom, Deus é misericordioso. Eu vou fazer só uma vez. Bom, pronto. É só para lhe agradar. Já que ele está me insistindo muito, eu vou só fazer, mas depois eu vou jejuar 5 dias. Don't cling to your own concept saying, I will do it only once because God is merciful. I will fast 3 days and repent. Porque você sabe jejuar, então quer viver de qualquer maneira, né? Por causa do jejum. It's because you know how to fast, you can't live just anyhow. É teu conceito. That is your own Deus concept. vai te confrontar com o conceito dele. God will confront you with His own truth. A alma que peca, essa morrerá. The soul that sins, this soul shall die. A morte vai seguir o investimento do pecado. Then death will follow the investment in sin. Davi pecou e pediu perdão. Deus disse sim, mas o teu filho aí vai morrer. David sinned and repented, but God said, yes, but your son, Ele the child jejuou. will die. Ele usou o conceito de jejum He e oração. fasted and prayed. Ele disse, eu conheço Deus. He said, I know Deixa. God is merciful. Eu sei como lhe dobrar. I know how é. to manipulate Him. Você sabe como dobrar Deus, né? Is that so? Do you know how to handle Him? Muito bom conceito. It is a good concept. Haverá um dia ele não vai se deixar se dobrar. But one day He will not allow Himself to be manipulated. Ele vai te dobrar você. He will break you. Porque Ele é Deus. Because He is God. Ele é Deus. He is God. Ele é Deus. He is God. Ele não é teu amigo, não é teu tio, não. He is not your uncle. Ele não é nosso avô. He is not our Ele é grandfather. nosso Deus. He is our Ele é nosso God. Deus. He is O our Criador do céu e da terra. Creator of heaven and earth. Aquele que tem um conceito que ninguém pode trocar. The one who has the concept nobody O can change. conceito de Deus prevalece. God's Por concept isso, will remain. teme ao Senhor. That's why you must fear Him. Teme ao Senhor. Aleluia. Amen. Escolhe, meu filho. Choose, my son. Escolhe. Choose. Qual é a primeira opção? What's the first option? 7 anos de fome na terra. 7 years of famine on the land. A segunda opção, And the second option? 3 meses só de fugir perante os seus inimigos. Só 3 meses. Only 3 months of your enemies chasing after you. E a terceira opção, And the third option? só 3 dias de peste. A plague of 3 days. Se fosse você, If it were you, qual seria a tua escolha? what would your choice be? Todas são duras. All of the 3 are hard choices to make. Todas são perigosas. All of them are dangerous. 7 anos de fome. 7 years of famine. Meu Deus. Can you imagine? Os irmãos sabem o que é fome, né? Do you know what famine is? Alguém aqui conhece mesmo o que é fome? Have you truly experienced it in your life? Porque pessoa como eu já experimentei fome na minha vida. I have experienced hunger in my life. Eu sei que muitos de nós já experimentamos fome. Aliás, em África, a fome parece que I think in Africa this thing of hunger is like something é normal. nossa irmã de casa, né? It is like our sister in the house. It shall not be so, huh? Que Deus tenha misericórdia. May God have Mas a mercy. fome não é coisa boa, irmão. But it's not a good thing. A fome não é coisa boa. Famine is not a good thing. Por causa a fome é uma condição terrível para a vida humana, a vida em si.
famine is a terrible condition for life itself. Tudo fica seco. When all things Não há are dry, chuva. there is no rain. Você não pode nem semear nem ceifar. You can't sow, you cannot A reap. fome mata tudo e mata lentamente. Famine kills everything and kills it A fome slowly. nos coloca no processo da morte, mas uma morte segura, embora que vem lentamente. Famine puts us in the state of a sure death that comes slowly. Vê na Somália como que as coisas são. Like in Somalia, A if you, fome degenera, não é? O valor humano. famine degenerates, brings the human value Destrói to the lowest o level. nosso valor como pessoa. It destroys our value as human Por beings. causa da fome, Because of a famine, pessoa se reduz a escravo. a man will become a slave. Por causa da fome, a pessoa está pronta a fazer qualquer coisa, qualquer serviço, o mais importante é que me dê alguma coisa. Because of famine, you are ready to do just anything. The most important thing is that they give me something. Lembrai-vos do filho, aquele filho pródigo que foi servir onde havia porcos e comer bolodas, só por causa da fome. Comer coisas que não prestam, mas tendo um pai rico. Remember the prodigal son when he was passing through need, that he went to eat pig's food because he was Quantas mulheres aceitaram qualquer homem How many women accept just any man por causa da fome? because of famine? Me dá 1000 kwanza. Give me 1,000 kwanzas, Pode fazer o que quiser. and you can do whatever you want Fome. because of Na famine. condição normal, não poderiam aceitar isso. In normal conditions, they would not accept A this. fome leva a pessoa a fazer coisas de vergonha. Mas porque é fome, deve fazer. Famine will lead people to do shameful things, but because of famine, they will do it. Muitos jovens africanos, estudiosos, que estudaram até a universidade, quando vão para a Europa, migrar-se na Europa, não têm trabalho, não têm emprego por causa da fome, vão fazer qualquer coisa. Há quem vai lá no restaurante e diz: você sabe cozinhar? Sim. Quer dizer, é a mentira porque é fome. Many Africans that Corta study, aí. when they go to Europe because they're unemployed, they accept to do just anything. They can go to restaurants and say, Qualquer I can cook. emprego ele tem que aceitar. Whatever job they accept. Você é cozinheiro? Sim. Are you a cook? They say, yes. Corta ainda essa cebola. Can you cut these onions? Como africano é assim corajoso. Because Africans Também are cortou. courageous, they will O cut branco it. olhou e disse: mais ou menos. The white man will say, yeah, Consegui. more or less, you did it. Há outro lhe disseram: você é eletricista? Disse: sim, sou eletricista. Someone asked him, are you an electrician? He said, yes, I am. Vai ainda emendar aqueles fios aí. Can you repair those cables Viu there? o fio azul They look, the colors blue e preto? Disse: and não. black. Em África nós não usamos azul. They say in Africa we don't use blue. Em África não é azul. Essa é a África, é verdade. Olha, azul coloca com aquele outro aí e preto aquele outro. Disse: aprendeu. You joined that with the blue and he learned. Outros vão lavar os mortos. Some go to wash the dead. Vão varrendo a estrada, mas ele tem diplomas da universidade Some aqui. sweep the streets in the morning. A fome. But they have certificates from universities because of famine. Em Israel, por causa da fome, 2 senhoras combinaram para comer suas crianças. In Israel, because of famine, 2 ladies attempted to kill their own children. Quer dizer, a fome mata o amor materno. Famine will kill even the maternal love. A fome não é coisa boa. Famine is not a good thing. 7 anos de fome. 7 years of famine, can you O rei disse: imagine? não, isso aí não. The king said, Lord, that's too Descartarmos much. isso. Vamos ver a segunda look at the proposta. second Qual é a proposal. segunda proposta? What's the second proposal? Fugir diante dos seus inimigos durante quanto tempo?